Então, agora sim que deu o sinalzinho. Então, agora que está gravando. Estou perdendo um pouco a manha do Google Meet, hein? Nesse retorno aí ao presencial, a gente fica assim perdido. Bom, eu vi que entraram mais algumas pessoas depois daquele meu boa noite inicial, então eu vou cumprimentar todo mundo novamente. Boa noite, nunca é demais, né? A gente vai dar início agora a um espaço do evento que nos traz grande satisfação, que é a sessão de pré-lançamento do nosso livro, do nosso primeiro livro, do grupo de pesquisa, que é uma coletânea, que é homônima ao livro, Leitura, Educação e Suas Ressonâncias. Eu vou apresentar aqui um PowerPoint, e aí, então, a gente começa. Deixa eu ver se consigo colocar em tela cheia, acredito que sim. Ah, agora sim está em tela cheia, né? Bom, gente, é com enorme satisfação, né, que a gente dá início a esse espaço. A gente hoje dá um passo muito importante assim na história recente, né, do nosso grupo, mais uma história já com muitos acontecimentos, digamos assim, né, que é o pré-lançamento desse livro, né? É um livro organizado, né, por mim, né, que sou um dos líderes do nosso grupo, Leitura, Educação e Suas Ressonâncias, e ele tem contribuições dos docentes do grupo, de pesquisadores e pesquisadoras que foram orientados pelos docentes do grupo e também de pesquisadores e pesquisadoras que foram convidados para integrar essa coletânea, tá? A gente vai fazer um pré-lançamento, a gente queria fazer já o lançamento com a obra já pronta, né? Mas o cronograma editorial, infelizmente, não depende só de nós, né? E é comum, né, no processo de publicação de um livro, assim, enfim, que às vezes as datas não saem como planejado. De qualquer modo, a gente faz esse pré-lançamento, né, desse livro que já está em processo editorial, que deve sair muito em breve, tanto em formato impresso quanto em formato em e-book, né? O e-book deve sair antes, inclusive, porque não tem, né, todo o processo de impressão. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa publicação, sobre esse livro para vocês, e daqui a pouco vocês vão conhecer também algumas das autoras e alguns dos autores que estão aqui conosco. Esse livro vai ser lançado pela editora Pedro João, e, como eu disse, deve sair bastante em breve. Antes de falar do livro propriamente, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre o grupo de pesquisa, né? Uma jornada grandiosa como essa que está sendo feita, a nossa segunda jornada. A primeira foi bem modesta, foi bem pequenininha para ver se a gente tinha força, e agora a segunda, o Odaí botou para quebrar e a gente está fazendo uma mega jornada. E é um momento, então, bastante bacana da gente olhar para trás e ver o que foi feito, né? Certamente, daqui a pouco o professor daí vai falar novamente enquanto líder do nosso grupo, certamente há uma informação ou outra que eu vou apresentar aqui que precisa de um pequeno ajuste, né? É do processo mesmo acadêmico que algumas coisas mudem. Mas fiquem tranquilos que a gente se entende. Bom, o nosso grupo, aí vocês têm uma imagem do diretório dos grupos de pesquisa do CNPq. Não sei se todo mundo aqui já conhece o diretório. Vocês podem acessar o diretório como quiserem, assim como vocês acessam a plataforma Lattes. Então, vocês podem ir lá e saber, por exemplo, por instituição, quais são os grupos de pesquisa por área. E o nosso grupo está lá, então, cadastrado, né, no CNPq. O nosso grupo ele surge em 2020, né, em plena pandemia, né, e tem como líder o professor Odaí e como vice-líder eu nesse cargo, né. É um grupo da área de linguística, letras e artes, mas vejam que ali a gente tem área predominante, o que significa que nem todo mundo que faz parte do grupo, né, efetivamente faz parte dessa área, mas é uma área, digamos assim, de concentração, e é um grupo, então, do nosso campus, o Campus Santana do Ipanema, no Instituto Federal de Alagoas.
Bom, então aí as lideranças, né? O professor daí, bom, que dispensa a apresentação, mas eu vou apresentar a si mesmo. Ele fez estágio pós-doutoral, né, com bolsa do PNPD, junto ao Programa de Letras e Cultura da Universidade de Caxias do Sul. É doutor em letras, mestre em letras e cultura e regionalidades pela Universidade de Caxias do Sul, a mesma universidade, e é especialista em língua portuguesa pelo Centro Universitário Barão de Mauá, né, e graduado em letras. Eu sou doutorando em Linguística pela Unicamp, fiz estágio sanduíche pela Universidade de Picardie-Jules Verne no ano passado, e sou mestre em Estudos da Linguagem pela UF, especialista em mídias da educação pela Universidade Federal de São João del Rei, e sou licenciado em Letras, Português e Literaturas pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E é a gente, então, que tem liderado esse grupo e, digamos assim, coordenado as principais ações, né, junto com os demais membros nos últimos tempos. Eu vou passar agora, então, a palavra para o professor Daí, para ele falar para a gente agora, enquanto o nosso líder do nosso grupo. Obrigado, professor Welton. É uma satisfação novamente tê-los, e eu gostaria de talvez dizer duas coisas. A primeira delas, quando o nosso grupo foi criado, ele foi criado para se pensar num diálogo interdisciplinar, numa interlocução em diferentes áreas. Ou seja, no início do grupo estávamos eu, o professor Welton e o professor Leonardo, de áreas diferentes, de trajetórias de pesquisas diferentes, mas com uma mesma vontade, fazer ciência num espaço geossocial, que é o sertão alagoano. Eu falava hoje à tarde, em um dos simpósios, que o Nordeste é conhecido ou pelo seu litoral, ou por suas características culturais, como, por exemplo, o cordel. E, no intuito de iniciar esse grupo, a gente também pensava no Nordeste ser conhecido como um espaço também que se faz ciência. Aqui se faz ciência. E o fazer ciência, ele transcende um, um mesmo espaço teórico. E a gente entende a importância desse diálogo inter e transdisciplinar, que já fazemos em nossas práticas docentes, nossas práticas extensionistas, nossas práticas de pesquisa, e que traduzimos na união das nossas trajetórias no grupo, no referido grupo de pesquisa. Então surge esse grupo. E no desenrolar desse grupo, aliando todas as nossas práticas, como eu disse, de ensino, pesquisa e extensão, a gente tentou, de alguma forma, se articular e, obviamente, crescer. Então, a gente teve, em 2022, a primeira jornada, que foi um grande passo, e hoje a gente tem uma segunda jornada, que é um outro grande passo. Em quantitativos, a gente tem 585 pessoas inscritas no evento. Então, é muita gente de lugares diferentes do país, mas para além disso, e aí o segundo ponto que eu gostaria de destacar, para além do número ou das regiões geográficas que compõem as pessoas que se inscreveram neste evento, a gente tem um lugar onde pessoas de diferentes trajetórias acadêmicas, científicas e teóricas olham para a ciência e se olham enquanto indivíduos, e todos então podem dizer: fazemos ciência. E aí eu trago a defesa do fazer ciência dentro de uma perspectiva interdisciplinar. Às vezes a gente não consegue ser totalmente interdisciplinar, por quê? Porque fala mais alto nosso espaço de construção, nossa trajetória. Mas pertencer a um grupo diferente e diverso faz com que a gente autentique. O que o meu colega está fazendo ali é ciência. Então, nós estamos num espaço, talvez, geográfico, social, cultural e, sobretudo, histórico, que precisamos autenticar
a ciência e o fazer ciência em diferentes espaços, sobretudo no sertão alagoano. O livro, o grupo, o evento e o livro trazem à baila essas diferentes formas de pensar. E eu devolvo a palavra para você, Welton. Certo, obrigado, Odaí. E isso tudo que o Odaí falou é muito importante, porque pelas próprias características, né, do nosso campus, a gente recebe demandas de produção do conhecimento, que são demandas que nos colocam mesmo, né, para trabalhar assim em relação. Então, essa característica do nosso grupo ela é muito espontânea, né? E como o Odaí bem disse, muito alinhada mesmo às necessidades do modo como a gente faz conhecimento hoje em dia. Bom, continuando um pouquinho no diretório do CNPq, né, as 3 linhas de pesquisa, que se eu não me engano, a linha 3 mudou de nome? Não, né? Continua a mesma coisa. Ok, então a gente tem 3 linhas de pesquisa. A primeira que se chama Discurso e Leitura, a segunda que se chama Leituras do Social, e a terceira que se chama Linguagem, Cognição e Cultura, né? Então, a gente tem diferentes pesquisadores, vocês estão vendo aí também a lista dos docentes, além de mim e do professor daí também o professor Leonardo, que também é membro fundador, e depois os docentes que foram, muito felizmente, se juntando ao nosso trabalho, cada um com suas pesquisas, mas também, né, colocando questões uns para os outros, o Felipe, que eu vi que está por aí, a Jânia, a Jorilene, que eu ainda não abri para ver se elas estão por aí, mas se tiverem, daqui a pouco eu dou um oi para elas. Bom, o Odaí já adiantou um pouquinho, né? A gente teve já a nossa primeira jornada, em 2022. A gente teve também uma jornada que foi feita só da linha de pesquisa 1, que é uma linha de pesquisa coordenada por mim, que é mais voltada para fazer pesquisas em análise do discurso, né? Que é a teoria com a qual eu trabalho. E nós recebemos, naquele momento, a professora Mônica Zoppo Fontana, do Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp. Foi uma jornada curtinha, de 2 dias, muito prazerosa, né? E que também teve bastante efeito nas atividades do grupo. Em 2022, a primeira jornada, essa que a gente está fazendo agora, a segunda. Em 2022, então, a primeira, que também foi uma jornada pequenininha, curtinha, né, em que a gente teve um mini curso só, olha quantos a gente está tendo nessa jornada, né, e que a gente recebeu a professora Jussiele Dias, né, em que a gente estava muito voltado para pensar a questão da educação, na história das ideias, né, e foi muito produtiva também. Bom, chegamos então a essa terceira jornada com uma agenda bastante intensa de pesquisas, né. Então, a gente tem os professores, os docentes vinculados ao grupo, orientando pesquisas de iniciação científica, de monografias de graduação, também monografias de especialização, né? Tanto de especializações, cursos de especialização no Instituto Federal de Alagoas, como em outras instituições, né? E a gente tem buscado disputar os editais de financiamento de pesquisa, dentre eles o edital 14 de 2023, que foi o edital de apoio aos grupos de pesquisa que a gente disputou, e felizmente a gente conseguiu ganhar. A nossa proposta era, além de fazer algumas missões de pesquisa, né, em que os pesquisadores do grupo se deslocariam para outras instituições para poder fazer missões mesmo, né, visitas acadêmicas e outras coisas, custear essa publicação que agora a gente traz a público para vocês, né? Então, a proposta do livro era dar um lugar, né, para se fazer circular as pesquisas finalizadas de docentes vinculados ao grupo e pesquisas que foram orientadas pelos docentes e pelas docentes, também de pesquisadores e pesquisadoras convidados, né? Então, o objetivo primeiro era esse, colocar em circulação a produção acadêmica do grupo, porque a gente trabalha muito, que a gente não queria que isso ficasse numa gaveta, né? São pesquisas que elas fazem jus ao nome, um trabalho acadêmico, dá trabalho para caramba, e são pesquisas de muita qualidade, né? São pesquisas de muito esforço, em um contexto
que não é nem tão favorável assim para a produção acadêmica, mas a gente se reinventa e consegue fazer coisas muito interessantes, né? E começo com a epígrafe do livro, que é uma epígrafe do Paulo Freire, que fala sobre a questão da leitura, que a gente vai tomar no nosso grupo de uma maneira bem ampla. Como vocês viram no nome das linhas de pesquisas, a gente tem leitura mais ligado à questão da língua, né, e da interpretação e tudo mais, mas a gente também tem as leituras do mundo, né, as leituras do social, que permitem aí uma aproximação de outros campos do conhecimento e seus fazeres acadêmicos, práticos, teóricos, etc. Então, a leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquela. Linguagem e realidade se prendem dinamicamente. A compreensão do texto a ser alcançada por sua leitura crítica implica a percepção das relações entre o texto e o contexto, né? É uma citação aí do Paulo Freire, e esse é o nosso sumário, né? São 10 capítulos que estão organizados da seguinte forma. O primeiro capítulo se chama Um Percurso de Leitura sobre os Verbetes Homem e Humano em Dicionários de Língua Portuguesa, de autoria de Felipe Nascimento, que vai dar um oi para vocês daqui a pouco. O capítulo 2, Estudos Pragmáticos e Estudos Discursivos, uma reflexão comparativa, de Laír Medeiros, que também está por aí. O capítulo 3, Assumindo uma Posição Discursiva sobre a Linguagem Não Binária, de Eliton Lau, que eu ainda não vi por aí, não sei se ele está presente. O Ovo da Serpente, a terceira onda da radicalização e os desafios de educar na era do ódio, de Ederson Silveira. O discurso contra a vacinação de crianças no Brasil na pandemia de Covid-19, de minha autoria e da minha orientanda, Jéssica, que também está por aí. O meio material imprensa, na relação com a materialidade e a forma materialidade, de Vinícius Brito. Análise dos impactos da Sala de Sensações para a Comunidade Escolar do IFAL, Campus Santana do Ipanema, de autoria de Christian Santos e Odair Santos, que estão aqui presentes, né? Alguns aspectos sintáticos entre o alagoanês, e o carioquês, de Kátia Siqueira. O imaginário sobre a tecnologia, a partir da posição sujeito-aluno, de Viviane Silva. E a robótica educacional como ferramenta no ensino de matemática, de Carlos Eustáquio. Bom, então aqui nós temos as autoras e os autores. Eu vou rapidamente, antes de passar a palavra para eles, só dizer mais algumas palavras que eu condensei no texto para poder não me demorar muito, tá? São só 3 parágrafos que eu passo a ler. Esta coletânea, que temos a honra de tornar pública, é resultado de pesquisas desenvolvidas por membros e membros do grupo homônimo, Leitura, Educação e Suas Ressonâncias, LER do CNPq e FAO, incluídas pesquisas desenvolvidas por orientandas e orientandos de pesquisadoras e pesquisadores do grupo, também pesquisadores convidados, produzidas desde a criação do grupo até o atual momento. Trata-se de um momento importante de nossa breve história e de uma aposta no futuro que se abre como possibilidade, nas veredas de um trabalho acadêmico para pôr em relação a questão da leitura em seus mais diversos aspectos e a questão da educação. Tomamos a ação de ler e a noção de leitura em nossos fazeres teórico e prático de maneira bastante ampla. Ler a palavra, ler o mundo, ler o sujeito, ler com os olhos de hoje, com os de ontem, com os de amanhã, ler academicamente, ler como prática prazerosa, ler para se informar, ler sem propósito algum. Nesse sentido, colocamos em prática o desafio de um fazer científico que nos instiga a cada dia, cada um a partir de seu ponto de vista teórico e frente aos objetos pelos quais decidiu produzir conhecimento. Desde a fundação do grupo, temos mantido uma agenda ativa de pesquisas, orientações, produções acadêmicas, dentre as quais destacamos este livro. Isso não teria se dado sem o empenho de todas as membros e todos os membros do grupo e do apoio da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do Instituto Federal de Alagoas, que, por meio de edital de financiamento, custeia a presente publicação. Ao IFAL, ao magnífico reitor, à Pró-Reitoria de Pesquisa, ao campus, à direção do campus Santana do Ipanema, né, e demais autoridades envolvidas nesse processo, o nosso muito obrigado, né? Então, essas são algumas palavras que estão na apresentação do livro e que eu queria deixar aqui registrada. Bom, agora vamos ver quem está aí, né? Para poder dar um oi para vocês. Os nossos autores vieram
E eu acho que a gente pode começar com a Laís, que eu sei que está por aí, enquanto eu vejo quem mais está aqui presente na lista. Boa noite, conseguem me ouvir? Conseguimos te ouvir. Bom, então eu quero começar agradecendo pelo convite, pela oportunidade de publicar nesse livro, publicar com um grupo de pesquisa. E falando brevemente sobre mim, sobre o meu capítulo, eu sou doutora em Linguística na linha de análise do discurso pela Unicamp, e agora eu sou bolsista do programa de pesquisador de pós-doutorado, também na Unicamp, mas na linha da História das Ideias Linguísticas. E no capítulo que eu submeti para o livro, eu faço uma comparação que eu busquei escrever de forma bem didática entre os estudos pragmáticos e os estudos discursivos, baseado numa questão de concurso que eu fiz ano passado ou ano retrasado, e que pedia para comparar essas duas linhas teóricas, e eu fiquei pensando que eu não tinha até o momento lido algum texto didático que comparasse as duas. Pensei, vou eu escrever esse texto. Ele é bem inicial, tanto para uma pessoa que já tem uma trajetória nos estudos pragmáticos, quanto para quem tem uma trajetória nos estudos discursivos, não vai acrescentar muita coisa, mas tem esse propósito didático de introduzir a diferença entre os dois. E espero que quem lê goste da leitura e agradeço mais uma vez essa oportunidade. Obrigado, Laís. Obrigado por ser uma parceira do Grupo Lê. A Laís está muito frequentemente nas bancas avaliando os trabalhos dos docentes do grupo, então é uma parceira já de longa data. Muito obrigada, a gente que agradece. Agora eu passo a palavra por ordem alfabética, tá, gente? Para o Christian e para o Odair, que são coautores e vão falar para a gente da Sala de Sensações. Oi, pessoal, boa noite. Conseguem me ouvir, me ver? Certinho. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo espaço que me é dado. Eu sou o Christian, fui estudante do IFAL e fiz minha orientação com o Odair, meu eterno orientador, mas a gente fez uma produção bastante significativa a respeito da Sala das Sensações. Antes de falar sobre o capítulo em si, eu vou falar para vocês o que seria a Sala das Sensações. Ela surge a partir de um evento que a gente tem no nosso campus, que tínhamos, chamado Letras do Sertão. Dentro desse evento, a gente realizava uma sala chamada Sala das Sensações, que fazia com que as pessoas sentissem, sobretudo, e debatessem alguns temas que são bastante relevantes na sociedade. Por exemplo, a gente falou sobre pressão social, sobre assédio também, assédio sexual, sobre violência sexual, a partir de perspectivas em que se era analisado a sinestesia, ou seja, eles não tinham contato visual, somente o tato ou ainda a audição. E a partir disso a gente tentava também fazer uma releitura, tanto da sociedade quanto do próprio indivíduo que está inserido nela. E a partir disso, então, surge o nosso capítulo, a nossa contribuição para essa obra. E dentro disso a gente faz uma releitura da sociedade e, além disso, a gente faz uma distribuição de como realizar uma sala de sensações, de como analisar os seus impactos, as suas consequências e da importância de serem realizadas outras atividades relacionadas a isso, a fim de que mais temas sejam discutidos e que ela alcance um público maior, porque não foi somente para quem participava dentro da Sala das Sensações, que era cerca de 15 a 20 discentes, mas, sobretudo, ao público a quem a gente atingiu, que foram mais de 200 pessoas por evento. Então, acredito que seja bastante relevante a gente fazer essa releitura da sociedade sobre temas tão importantes. Então, é isso. Muito obrigado pelo espaço, Elton, Odair, e estou à disposição. Muito bom, Christian. A gente que agradece a você por ter topado participar dessa publicação com a gente, contado para a gente como foi essa experiência. Eu tenho certeza que o texto que vocês produziram vai ajudar muita gente a pensar muita coisa, né? E esse que é o objetivo do nosso livro. Bom, agora a gente vai ouvir o Felipe, que é pesquisador sobre dicionários, que vai falar para vocês. Ele também escreveu um capítulo para a gente. Boa noite, pessoal. Obrigado, Elton, pela fala. Obrigado, Daí, pelo evento maravilhoso que a gente está fazendo com os nossos colegas aqui no IFAL.
Primeiramente, o trabalho que eu desenvolvi para o livro é um trabalho que eu já vinha fazendo em rastrear algumas palavras de dicionários brasileiros para entender como os sentidos vão sendo estabilizados ao longo do tempo. Eu me deparei com a palavra humano a partir dos sentidos de cultura, que é minha tese de doutorado, e eu comecei a rastrear esses sentidos para entender um pouquinho mais como é que o humano vem sendo significado nesses instrumentos linguísticos, né? Então, acho que a reflexão vem muito por aí, entender quem é e quem pode ser humano hoje. Acho que a discussão política do nosso país também vai muito por esse viés. Então, eu convido vocês a lerem o artigo e a lerem o livro, né? E estarmos aqui juntos no evento aqui proposto pelo IFAM. Obrigado, Felipe. Obrigado pela apresentação, também por ter topado participar dessa publicação com a gente. E, por fim, a Jéssica. Jéssica, você está podendo falar? A Jéssica Sim, Elton. Muito bem. A Jéssica, que é coautora comigo, né, Jéssica? E a gente escreveu, então, um texto que derivou da pesquisa de iniciação científica da Jéssica, né, Jéssica? Isso. Que iniciamos lá em meados. Boa noite, pessoal. Me chamo Jéssica, né? Sou orientanda do Elton, né? Sou de Alagoas, né? Sou graduanda de Letras Português, daqui de Palmeira dos Índios, né? Sou orientanda do Elton. E esse capítulo, né, ele surgiu da nossa iniciação científica, que foi lá em meados de 2022, né? Nós tratamos a questão do discurso, né, da vacinação de crianças na pandemia de 2019. E o que foi que nós realizamos, né? Nós observamos comentários, né, que eram tecidos nas redes sociais, e a partir daí nós fizemos nossas análises, né? Isso, e ficou um trabalho muito legal, gente, que a gente foi percebendo. A gente tinha uma pesquisa que era sobre práticas de comunicação entre sujeitos, e essa questão da pandemia, né, Jéssica, acabou comparecendo muito fortemente por conta das condições mesmo do momento, né, digamos assim, do contexto, Isso. vamos dizer. E eu e a Jéssica acabamos percebendo que no corpus dela, que era sobre vacinação, tinha um discurso sobre a infância. Então, está muito interessante, porque parece que esse discurso sobre a infância, ele sustenta uma série de coisas politicamente hoje em dia. Então, olha, se eu fosse vocês, eu não deixaria de ler esses capítulos desse livro, hein, gente? E por falar em ler os capítulos do livro, eu vou deixar aqui para vocês agora um link de interesse em receber o nosso e-book, que eu falei que daqui a pouco ele fica pronto. Então, a gente vai mandar para vocês. A gente também vai ter edição impressa, mas a versão e-book vai sair mais rapidinho. Eu não sei se eu perdi alguém aqui na lista, tem 53 pessoas da sala. Se tem algum autor ou autora aqui em pseudônimo, por favor, fale agora ou cale-se para sempre. Porque, pelo que eu estou vendo, não tem mais ninguém aqui, né? Bom, acho que não. Se não tem mais ninguém para falar, a gente terminou aqui no horário certinho para dar continuidade à nossa jornada, né? Está aí para vocês no chat o link de interesse, né, em receber o e-book quando ele ficar pronto, que a gente espera que seja logo. E é isso, muito obrigado pela presença de vocês. Continuem neste mesmo link, que agora mesmo a gente vai dar início à mesa 1, cujos convidados já estão aqui com a gente. Que maravilha, não é isso, professor Daí?